Muito bem. Hoje nós vamos continuar o capítulo 20, começando o item 3. Você lê, por exemplo, por gente, Rosana? Pode. Trânsito de assombro, Ernesto verificava que todas as cenas da tragédia se lhe reconstituíam na delicada película da memória, em apenas segundos. E Desidério, como quem o via nos lances mais íntimos daquela desesperada retrospecção, insistia implacável. Lembre-se, miserável, lembre-se de como vocês dois, cínicos matadores, me eliminaram. Como afastar-me do corpo inerte sem detestá-los? Enlouquecido de sofrimento e revolta, recusei enojado os braços piedosos de enfermeiros que me buscaram para que outras terras, não sei, já que outra vida me surpreendia depois da morte. Não a desejava senão para desforra. Ainda assim, você não me encontra mais na furiosa aversão dos primeiros tempos. Conquanto meu ódio ainda tem suficientes reservas de fogo e fel para despejar-me no espírito. Avalanches de provação se abateram sobre mim. Entretanto, você, o suposto homem de bem, receberá agora no tribunal da sua consciência, por minha vingança máxima, o peso inexorável de minhas acusações. Prosseguindo num misto de crueldade, pranto, nojo e dor, pense no martírio com que me reaproximei, desencarnado, da esposa jovem e da filha ainda tenra, para ver a manso o assassino senhorear-lhes a existência. Ah, Fantine, acredita você que a princípio eu quisesse tanto a sua mulher? Não. Eu era um homem sem qualquer princípio religioso e, por esse motivo, sem qualquer orientação definida. Possuía uma esposa e uma filha que adorava e punha meus olhos sobre Elisa, à maneira de um tolo entusiasmado por ver-se distinguido pelas atenções de tão devotada e distinta mulher. Contudo, ao invés de uma palavra franca de companheiro, capaz de impor-me lugar justo, você, ralado de ciúme, tentou abater-me como a limária no campo. Com isso, você, Ernesto, me transfigurou numa fera sem a jaula dos ossos. Abominando o invasor de meu lar, pois Amâncio deu-se pressa em desposar Brígida, a moça com quem eu deixara viúva e inexperiente. Eu senti em meu antigo refúgio caseiro a presença de um inferno que me expulsava. Batido à maneira de um cão escorraçado e sem dono, sem a companheira que me retirou da lembrança e sem a filha que devia beijar, meu algoz por segundo pai. Vagueei pelas estradas de ninguém, entre as maltas das trevas, até que me instalei definitivamente ao pé de Elisa, sua mulher, cuja silenciosa ternura me chamava insistentemente. Aos poucos, do ponto de vista do espírito, ajustei-me a ela, como um pé ao sapato. Passei a amá-la com ardor, porque era ela a única criatura na terra que me guardava na memória e no coração. Ante a pausa de Desidério, que se impunha curto silêncio para repouso, Ernesto quis implorar piedade, mas não pôde. O verbo esmorecera-lhe na garganta, asfixiado de desespero, enquanto lhe tremiam todas as fibras da alma, qual condenado ouvindo o próprio libelo, sem possibilidade de qualquer defensiva. O adversário refizera-se e investia. Tudo isso por quê? Porque o remorso deformou a sua vida mental de homem. Você, desde a empreitada ominosa em que perdi meu corpo, andou buscando incessantemente uma fuga impossível. Mergulhou o espírito em negócios e rendas, compromissos e corretagens. Viajando e viajando, sem procurar saber se a esposa e a sua filha eram almas necessitadas de assistência e carinho. Tudo isso fez de mim a afeição por Elisa mais que a afeição terrestre.
Obsessor? Oh, sim, sou. Mas sou também servidor incondicional de quem leva o seu nome e aguentou sua frieza de coração. Aprendi com sua mulher a paciência e o silêncio para esperar e esperar. Você soube algum dia das enfermidades de sua filha na infância? Conheceu-lhe as duras tentações nos dias primeiros da juventude? Sabe que rapazes insensíveis lhe abusaram da confiança? Por acaso enxergou alguma vez as lágrimas ardentes que lhe queimaram o rosto depois dos pontapés daqueles mesmos jovens desalmados que lhe prometiam lealdade e ternura? Ah, Fantine, Fantine, você nunca desceu a faixa de suplícios do seu mundo doméstico, mas eu sei que calvários foram transpostos pela mulher que envelheceu gemendo e pela outra que se desenvolveu chorando. A que títulos retornou a essa casa? Colher um amor que não plantou? Perdi contas? Muito bem. Em algumas frases dele conseguiu a vingança. Nossa. Na verdade, ele foi verdade, bem né? claro, né? Foi bem claro ali. Como diz no livro daquele irmão Jacó, aquele voltei, quem não gosta da gente fala as mais duras verdades que a gente não quer ouvir. É isso aí que ele está ouvindo agora. Vamos lá, 3.1. No próprio depoimento de Desidério, tomamos conhecimento que logo após seu assassinato, recebeu o auxílio de enfermeiros, que na espiritualidade vieram socorrê-lo, mas o ódio lhe cegava e ele não quis receber qualquer ajuda. Então aqui a gente já vê uma coisa que é assim, muito comum em várias situações da vida, mas especialmente nesses processos de socorro em desencarnação. O espírito desencarna, a gente e milhares e milhões de pessoas, ou centros, né, ou igrejas, ou o que for, vão orar por ele, e a pessoa simplesmente, a espiritualidade vai lá, atender a esse processo de intercessão, e a pessoa não quer receber ajuda. Né? Então, esse é o tipo da questão. Mas eu nem gastou com água também. Foi. Você vai ajudar a Rosana a desencarnar mais cedo. Se der água para ela. Vou terminar de afogar. Você vai ajudar a Rosana a evoluir mais rápido. Ela tá rindo. Ó. Vai melhorar. Com a risada, ela vai melhorar. Não podia perder essa chance. Perdi 10 bônus horas aqui, mas não podia. Perco um bônus hora, mas não perco a piada. Né? Não podia. Bom, o que acontece, gente? Ele foi se ajudar. Veja só, ele recebeu uma equipe de enfermeiros para ajudá-lo e negou essa ajuda. Todo esse período de sofrimento dele, tem uns 20 anos aqui, né? 20 e poucos anos. Podia ter superado isso. Podia já estar no plano espiritual, preparando uma nova reencarnação, ou então ajudando a família dele lá do plano espiritual. E no entanto, isso é para a gente ver como a espiritualidade trabalha, como eles se esforçam para. Agora, eles foram lá à toa, assim, tipo, eles sabiam que ele ia rejeitar? Não. Era o livre-arbítrio dele na hora, entendeu? Não dá para a gente dizer assim, por que a espiritualidade foi lá se ela sabia que. Não, a espiritualidade não sabia. Né? Ele tinha chance de conseguir. Né? Então, continuando aqui, sofreu bastante, conforme se depreende de suas palavras, avalanches de provação se abateram sobre mim. Por quê? Porque ele preferiu o ódio e não o perdão. Sendo que o Fantine já estava vivendo o inferno. Já estava vivendo o próprio inferno dele. Né? E ele sabia isso, porque, tipo assim, o que o Fantine fez? A gente tem comentado muito isso, né? Quando a gente cria um conflito com a lei divina, aí a gente volta de novo, eu bato essa tecla milhares de vezes, mas é porque a gente precisa entender isso. A questão 621 do Livro dos Espíritos, quando fala onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Ora, se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, e dentro do nosso nível evolutivo, e cada um vai avançar um pouco nessa leitura, tá, gente? Como a gente fala, é o livro da vida, onde cada um folheou determinada quantidade de páginas, né? De acordo com o seu nível evolutivo, e avançou um pouquinho no conhecimento dessa lei.
Então, todos nós temos algum conhecimento mínimo. E a doutrina espírita aqui, o evangelho, nos faculta a avançar muito nessa leitura. Aí o indivíduo, ele opta por fazer uma coisa contrária a essa lei que ele já sabe que é errado. O que isso vai gerar? Um conflito, certo? Por que vai gerar um conflito, uma consciência pesada? Porque ele tem essa lei dentro dele, ele tem esse DNA divino dentro dele. E dentro das condições dele, ele já é capaz de perceber que aquilo é errado. Aí o que ele tem que fazer? Corrigir o erro. Se ele corrige o erro, beleza. Vida que segue, aprendeu com aquilo, mas se ele não corrige o erro, aquilo fica espetando ele. Ele joga aquilo lá para o nível subconsciente. Como é que ele começa a jogar isso para o nível subconsciente? Quando você começa a colocar o teu consciente em outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, por exemplo, eu fiz matemática, né? Minha faculdade foi de matemática. E já tem isso, terminei o curso já tem quase 20 anos, 18 anos. Hoje, se eu for pegar uma equação diferencial para resolver, eu não sei mais resolver uma equação diferencial. É claro que se eu for pegar e dar uma revisada, né, nos livros, eu vou aprender muito mais rápido do que quando eu estava lá, né, no cálculo 3. Vou dar um exemplo. Às vezes meu filho mesmo me pede alguma orientação, porque ele está tentando estudar para o ITA, e lá não pega diferencial, é claro, mas pega um pouco de integral e derivado. E mesmo aí eu já esqueci muita coisa. Por quê? Porque isso já foi. Tá. Porque isso já foi para o nível subconsciente, não nível inconsciente, tá, gente? Para o nível subconsciente. O que quer dizer? Se eu joguei, eu não estou usando, eu jogo para o nível subconsciente. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa aproveitar todo. Como o nosso espírito tem um potencial muito grande, mas o nosso cérebro tem um potencial limitado. Os dois estão conectados, mas quem define é o elo mais fraco, né? É o cérebro. Então, se o cérebro não consegue, não adianta, o espírito não vai conseguir exercer toda a capacidade dele. Então, o que ele faz? Ele vai jogando sempre para baixo, no nível subconsciente, aquilo que é menos usado. E ele deixa para trabalhar aquilo que é mais usado. Então, sempre que a gente começa a desviar a nossa atenção, se você toca música, por exemplo, você começa, digamos, tocar violão, você pega uma região do teu cérebro e se você fizer uma ressonância, vai ver que a região, ou melhor, nem uma ressonância, mas se você fizer, por exemplo, uma é uma tomografia, mas ela é uma tomografia de imagem funcional que a gente chama. Ela é tipo um PET scan, só que ela mede o fluxo sanguíneo. E medindo o fluxo sanguíneo, ela consegue medir qual área está sendo mais ativada. Entendeu? Ela não vai pegar uma lesão, por exemplo, mas ela sabe as áreas que a Rosana está trabalhando com mais intensidade. Se ela começou a trabalhar violão, ela tem uma determinada área do cérebro dela que está sendo sequestrada, vamos dizer assim, pelo consciente dela para ser usado. Uma quantidade maior de neurônios. Aí a Rosana, de repente, não dá mais para me tocar violão, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho outros objetivos para fazer, não sei o que, papapá, ela para de tocar violão. O que acontece? Se você for fazer uma tomografia, uma PET scan dessa de imagem funcional, daqui a 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai ver que essa área diminuiu. A área que estava tendo aquela mais intensidade de atividade sanguínea, ela diminui ali. Por quê? Porque os neurônios estão migrando agora para outras atividades. Eles estão isso chama-se neuroplasticidade do cérebro. Ele começa a trabalhar em outras áreas. Por isso que um cego, por exemplo, ele consegue ouvir tão bem. Porque a área que era destinada à visão, ele agora usa essa área para a audição, que é um outro lóbulo que faz esse processamento. Ele pega uma grande área desse lóbulo para a audição. Então, isso nós vamos realizando. Então, o que o Fantini fez agora, assim, projetando um pouco, fazendo como meio que uma analogia. O que você faz para escapar da consciência pesada? Você começa a fazer outras coisas que te distraiam a atenção, de qualquer forma. E o que ele fez? Começa a viajar, começa a trabalhar, começa a se envolver um monte de corretagens, um monte de coisa, tanto que ele não tem nem tempo para a família, porque ele tem vergonha, de certa forma, que a família, a esposa dele, lembra quem? A imagem do Desidério. Então, ele meio até que não dá tanta atenção à família e começa a fazer um monte de coisas. E o que isso vai produzir? Lembra agora a questão do violão, da área que trabalhava, que agora diminuiu a parte de neurônios que estão envolvidos, e na parte do nível psíquico, ele está indo para o nível subconsciente.
No meu caso, matemática, minha área hoje de matemática do meu cérebro, de raciocínio lógico formal, ele está muito menor do que hoje, do que da área filosófica e espiritual religiosa, vamos dizer assim, que eu estou trabalhando muito mais essa área. A área de outros estudos também de história, eu estou estudando outra. Eu falei isso com meu filho, expliquei isso aí outro dia. Ah, por que você não está sabendo explicar? Eu falei, olha só, eu vou ter que reaprender, vai ser rápido, tudo bem. Só que tem que entender que eu peguei, eu utilizei meu cérebro para outra coisa agora. Então, essa área está diminuída. Eu vou ter que começar a trabalhar ela para te ensinar um negócio que, de repente, você vai aprender muito mais rápido em outro lugar, entendeu? Então, na verdade, você não desaprende, você guarda no nível, ela fica no nível subconsciente. Para ela voltar para o consciente, você tem que começar a ativar de novo. Só que ela pega mais rápido, porque ela já conhece os atalhos. É mais rápido. Estudei 7 anos de domingo, falei 5. Aí eu vou pegar para brincar, não sei o que, a gente vai começar direitinho para fazer nada. É bem mais rápido. Porque é como se você já tivesse o mapa o mapa das sinapses está prontinho, só não estão prontas, mas o mapa está ali. Você antes não, você teve que aprender o mapa. Agora não, você já tem um mapa, você só não está com as sinapses prontas, porque você sequestrou elas, sequestrou entre aspas, para outras coisas. No nosso subconsciente é a mesma coisa. O que eu faço para fugir O que uma pessoa faz para fugir de uma coisa que ela não quer enfrentar? Drogas, álcool, se envolve com um monte de questões sexuais, de questões de sair drogas, com poder, com não sei o que, com dinheiro. Por quê? Várias coisas também. Para poder preencher e tirar aquilo que está incomodando. Mas só que aquilo que está incomodando, ele migra para o nível do subconsciente, mas ele vai virar aquilo que nós também batemos o tempo todo, sombra. Vira sombra. Cura? Não. Está na gavetinha guardada lá. E na hora que vier o gatilho, ela vai subir. Entendeu? Você só jogou embaixo do tapete. Uma hora ela vai querer sair dali. Tenta ocultar, consegue durante algum tempo, mas uma hora ele vai vir à tona. Não tem jeito. Ele tem que ser, é o que a Joana fala, né? O homem integral, integrar, que é o conceito de Jung também, a integração. Integração é esse processo. Então ele. Sim, minha neta, fala aqui. Desidério, por que ele não conseguiu ficar na casa dele? Porque quando ele chegou lá, o Amâncio que tinha matado ele, que na verdade os dois amigos da onça dele, um atirou de um lado, outro atirou do outro. Então aí o que aconteceu? Esse Amâncio se aproximou da viúva dele e meio que conquistou ela, vamos dizer assim. Só que como o Amâncio estava lá, ele não conseguia se aproximar. Ele não teve a incompatibilidade dos dois. Ele não conseguiu lutar com o Amâncio. O Amâncio talvez fosse menos sensível, digamos assim, às influências dele. Então, o que ele consegue fazer é voltar para Elisa. Porque o Amâncio não tinha culpa de ter matado. O Amâncio, talvez, o entendimento dele fosse pior do que o Fantini, porque o Fantini ainda tinha culpa, o que é uma boa, porque há um caminho de renovação. O Amâncio, acho que nem isso tinha. Nem a culpa ele estava sentindo. Então, o que é pior, porque a dor vai vir mais intensa para poder fazer a transformação. Só que no caso, aí o que ele faz? Ele volta lá para a casa da Elisa. A Elisa também está precisando. A Elisa atrai ele. A Elisa gostava dele. Aí ele se sente acolhido. Então ele começa agora o quê? Se dedicar a ela. E essa é uma forma dele viver ali. Ele se apaixona por incrível que pareça, como espírito, ele se apaixona por ela. Ele não era bem assim apaixonado, ele estava interessado nela e quando viu que ela estava interessada nele, desconfiava, mas a esposa estava já muito interessada. Ele fala que mas estava por um crime. Então, ela se sentia até a ideia já tinha sido plantada, estava sendo cultivada. Ele tinha esposa. Ela estava muito interessada. Não, mas se ele estava muito interessado nela, ela muito interessada nele. Se fosse um pitiquinho ali. Então, mas aí ele fala que se o Ernesto tivesse falado com ele, claro, ele se afastaria. Recuaria. Tá? Então, mas aí depois. Mas para o Ernesto não sabia o que estava acontecendo. Não sabia. Pois mas ele não chamou o amigo para conversar. Sim. Aí, quando ele morreu, a outra
Não. Resolveu mais. Tanto que o Ernesto já tirou dele, pô, não vai tirar de graça. Não, ele achava que estava traindo. Ele achava, o Ernesto achava que estava traindo. Eles não tinham confiar. Eles estavam a ponto de trair, vamos assim dizer. Estavam a ponto de trair, né? Por o Ernesto já tinha, talvez até acontecido. Mas, de toda forma, o que a gente quer mostrar é esses problemas que a gente tem de esconder nossos conflitos. Isso vai cobrar o seu preço depois. Não tem como escapar disso. E aí, Moniquinha, aconteceu foi isso. Ele encontrou na casa dela, da Elisa, alguém que gostava dele, que foi acolhido, ele passou a gostar mais dela, e era mais fácil para ele ficar ali do que ficar em conflito lá com o Amâncio, porque ele não conseguia suportar a visão do Amâncio ali, e o Amâncio talvez não percebesse a presença dele. Talvez se ele. Aí já vai dizer assim, mas ele não poderia obsidiar o Amâncio? Talvez. Aí entra naquele processo que nós falamos, telementalização. Ele fica ali vibrando, 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 vibrando. Pode ser que ele conseguisse encontrar um ponto fraco na Amâncio, mas ele não teve essa. Ele não pensou dessa forma. Ele quis voltar lá para Elisa, esquecer tudo e tentar recomeçar com ela, mesmo estando desencarnada, ela encarnada. É que nem o Reinaldo lembrou também, né? É meio que uma obsessão de duas vias, né? Encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, entendeu? Funciona mais ou menos assim, dessa forma, né? E tempos depois, ao conseguir chegar ao lar, continuando aqui, tá, gente, no 3.1, descobriu que Amâncio, aquele que efetivamente lhe assassinara, se casara com aquela que fora sua esposa na Terra. Porque, vejam bem, também não foi assim tão rápido, tá? Quando ele desencarna, ele vai ser ajudado. Como ele não aceita ajuda, ele fica com muita raiva, com muito ódio, isso faz ele sofrer também. E aí ele fica no umbral, fica ou no umbral ou na crosta terrena. Ele não acha o lar dele imediatamente também, não. Ele não vai para a casa dele imediatamente, não. Demora, porque quando ele chega, o Amâncio já está casado com a esposa dele. Quando ele consegue encontrar o lar dele, demorou alguns anos isso. E assumir a enteada como uma filha. Isso causou em Desidério maior sofrimento, pois não conseguia permanecer em seu antigo lar. Acabou por se estabelecer, a partir dos pensamentos de Elisa, que dele constantemente se lembrava, sua moradia naquela casa que foi de Fantine, e acabou por criar um vínculo de afetividade com ela. Mas assim, Moniquinha, essa questão é a seguinte, ele também poderia ter persistido em ficar na antiga casa dele, talvez ter conseguido obsidiar o Amâncio, talvez, mas tudo isso fica num si, ou num talvez, né? Porque dependeria da persistência dele e da fraqueza que o Amâncio deixasse transparecer. Porque a fraqueza do Fantine era, ou se fosse, foi o caso, o Fantine já também desencarnou, logo depois, tempo depois, né? E também, assim, não ficava muito em casa. Mas a fraqueza do Fantine, mas o Fantine via ele. O Fantine via o Desidério em casa. Porque ele tinha um sentimento de culpa que era o ponto fraco. O Amâncio não tinha, como a Valéria lembrou, ele não tinha esse sentimento de culpa. Então, fica mais difícil a obsessão nesse caso. 3.2. Essa situação nos traz alguns questionamentos. Desidério obsidia Elisa, mas em razão do desejo de Elisa de permanecer junto a Desidério, talvez fosse mais adequado caracterizar como uma obsessão mútua. Por isso, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, denomina esse tipo de ligação como simbiose de mentes, em que encarnado e desencarnado aceitam essa mutualidade de convivência. Gente, isso é a coisa que mais tem, tá? Espírito obsessor convivendo com um encarnado obsessor. É a coisa que mais tem. É uma convivência de mutualidade, tá? Mas aqui é importante destacar que continua sendo um processo obsessivo, pois o médium que recebe a influência, ainda que de um espírito que não lhe deseja mal, ele não desejava mal a Elisa, mas que se encontra desequilibrado, sempre essa influência será perniciosa. Vai dizer, mas ela deseja a presença dele. Ele não quer fazer mal a ela. É obsessão? É obsessão, porque ele está fazendo mal a ela, na verdade. Sem querer, mas está fazendo mal, né? Só que ela é a grande responsável, porque ela está atraindo ele com o pensamento dela também. Os dois são responsáveis, né? Porque ela também está atraindo ele com o pensamento dela. Não há situação em que um espírito cultivando tanto ódio e desejo de vingança como o Desidério possa se ligar a alguém que ele goste e não prejudique essa pessoa, incutindo nela uma influência deletéria. Gente, não tem como. Não tem espaço no coração de uma pessoa, se ela cultiva muita raiva, e ao mesmo tempo ela consegue cultivar muito amor. Eu não consigo imaginar que isso seja possível. Haverá sempre algum que vai prevalecer. Tudo bem, não estou querendo dizer que a pessoa que cultiva raiva não vai cultivar nenhuma dosezinha de vai cultivar a sua dose de amor.
mas ela vai ter uma parte muito grande dela sendo tomada pelo ódio. E esse ódio vai, como nós comentamos aqui, se eu não me engano, no estudo passado ou retrasado, como é que funciona a nossa psique de uma maneira assim, bem simplificada? É um bloco de emoção, um bloco de cognição, um bloco de memória de curto prazo. Toda decisão que a gente toma, a gente tem que recorrer a essa memória de curto prazo. Toda emoção nossa tem que buscar as experiências que estão armazenadas. Por isso que, por exemplo, muitas das doenças, você vê como é que é uma correlação séria do espírito, né? Por isso que muitas doenças, como depressão, como síndrome do pânico, como psicoses, inclusive, uma série de doenças estão relacionadas a problemas nos hipocampos do nosso cérebro. São duas estruturas que elas ficam prejudicadas, são estruturas responsáveis pela memória. Quando você não consegue buscar informações no banco de memória, imagina só uma pessoa que não consegue a memória de curto prazo, das experiências vividas, dos conhecimentos que ela tem, das emoções que ela registrou. Olha a confusão que isso cria, o problema que isso cria no funcionamento da mente dela. E o quarto ponto é a vontade, o exercício da vontade, que pode estar enfraquecido, que pode estar potencializado, porém sem a cognição adequada, só que quando cognição e emoção precisam trabalhar no equilíbrio. Quando você tem a raiva é muito descontrolada. Ela sequestra a cognição, não deixa você pensar. Você não consegue pensar. Se você tiver uma explosão de raiva, você não consegue pensar. Não adianta, isso é fisiológico. É fisiológico. Existem estudos que mostram isso. Por exemplo, quando você tem a síndrome do pânico, o hipotálamo, ele manda o comando lá para a amígdala. Em teoria, o córtex pré-frontal esquerdo deveria fazer um bloqueio ou atenuar essa quantidade de informações que estão disparando a amígdala. Só que o hipocampo ou a amígdala está hipersensível, isso é um problema. Aliás, tem um livro muito bom, quem quiser depois ler esse livro, chama-se Energia Cerebral, tá? Do Christopher Palmer, Energia Cerebral. Ele trabalha muito, mas o estudo dele é voltado para o estudo das mitocôndrias dos neurônios, tá? Eu aprendi muita coisa lendo esse livro que eu não aprendi no ensino médio sobre biologia, cara, de mitocôndrias. Muita coisa. É fantástico esse livro. É uma abordagem totalmente diferente, porque ele junta os problemas hoje neurológicos, problemas, transtornos mentais, com as síndromes metabólicas. Ele faz uma junção das síndromes metabólicas e vai explicando ponto a ponto como é que ocorrem essas junções de você, por exemplo, se você tem as mitocôndrias que não conseguem funcionar adequadamente no nível dos neurônios, o neurônio é cheio de mitocôndria também. 25% da nossa energia é no cérebro, gasta no cérebro. Então, 25% das nossas mitocôndrias, a grosso modo, vamos dizer assim, tem que estar no nosso cérebro. E você não tem uma mitocôndria só dentro da célula, você tem que produzir muitas mitocôndrias dentro da célula. E você tem que destruir as mitocôndrias que não estão funcionando direito, você tem que reaproveitá-las. Existem umas estruturazinhas chamadas lisossomos, que a gente tem também dentro do fagocita, reaproveita os aminoácidos ali, é feito todo um reaproveitamento, e nisso você cria novas mitocôndrias, e esse processo é muito importante, porque ele traz vitalidade. Se você tem muitas mitocôndrias não funcionando, elas começam a prejudicar o funcionamento cerebral. Então, assim, essa abordagem desse livro, Energia Cerebral, é muito interessante, porque ele não propõe uma resposta definitiva, porque o processo é muito complexo. Mas o que ele diz que, por exemplo, as questões envolvendo neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, isso é só uma parte do problema. Porque, na verdade, se a mitocôndria não estiver funcionando adequadamente, isso dá uma zebra danada. No caso nosso, aqui a gente falar, por exemplo, em termos de disparo de amígdala, elas estão hipersensibilizadas. Qualquer pequenas quantidades vão dispará-la. Se eu não tiver o controle do córtex pré-frontal, o hipotálamo vai disparar toda hora. E aí vai disparar em coisas que não tem nada a ver, que não deveriam. Também.
A dor, Aí, por exemplo, a dor tem a ver com a dor, Isabelle, ele explica muito isso também, sobre a hipersensibilidade dos receptores dessas células, entendeu? Quer dizer, não tem, às vezes, um problema, digamos assim, neurológico ou fisiológico, mas há um problema neuroquímico ali, porque a sensibilidade dessas células, os receptores para desencadear a dor, nelas estão hipersensíveis. Pequenas quantidades que para nós seriam administráveis, para elas se tornam insuportáveis. Aí vem a dor, aí a dor traz o quê? Começa a desequilibrar todo o sistema límbico, todo o sistema de funcionamento do emocional cerebral. E aí, você já viu, né? Realimentação, processo de realimentação. A gente trabalha muito com esse mecanismo de realimentação. Então, a gente precisa... O que quer dizer realimentação? Eu sinto dor, a dor me faz me sentir deprimido ou com medo. Eu sinto medo, eu aumento minha sensação de dor, porque eu desequilibro todo o meu ciclo de funcionamento. Em algum momento, eu tenho que dar... Opa, pera lá, vamos tentar melhorar isso aqui. Aí, como é que melhora? É sono, alimentação, é exercício físico. Aí, no caso do espiritismo, a gente tem também a terapêutica espiritual, que também se junta a esse processo. Leitura, oração, meditação, prática no bem, para poder mudar o padrão. Mas especialista em reabilitação da dor. É engraçado porque ele até tem depressão e ele conta muito o caso dele, ele dá aula no Brasil inteiro e ele fala justamente que para as pessoas que têm, principalmente de alguma forma, fazendo qualquer atividade. É fundamental. Quebrar esse Ciclo. Em algum momento você tem que quebrar essa cadeia de realimentação. Por exemplo, obesidade tem a ver com problemas. Nesse livro, Energia Cerebral, ele vai falar que a obesidade. Ele teve um caso muito interessante que ele fala. Por quê? Porque a obesidade tem a ver com a síndrome metabólica. Síndrome metabólica altera o funcionamento das mitocôndrias também. Aí, o que ele fez, cara? Tinha um cara, ele estava pesando 180, 170 quilos, tá? E ele estava sofrendo de esquizofrenia, depressão, uma série de problemas, junto com a esquizofrenia, uma série de problemas. Já estava tomando um bolo de medicamento, não acabava, mais de 20 medicamentos. E aí você toma um medicamento, você melhora um lado, piora o outro, melhora o outro. Aí a pessoa está com 20 medicamentos e não consegue mais tirar esse medicamento. O que ele faz? Ele entra... Eu quero dizer que é para fazer isso não, tá? Ele mesmo coloca isso, é só um exemplo. Ele entra com a chamada dieta cetogênica, que você bota pouco carboidrato, mede a quantidade de proteína, alta quantidade de gordura. Aí você passa a produzir energia a partir da gordura. Essa energia é melhor para a mitocôndria. Ela funciona melhor do que o carboidrato simples para a mitocôndria. Aí o que aconteceu? Esse camarada perdeu uns 80 quilos, foi para 80 e poucos quilos. Ele curou praticamente, ele hoje está tomando pouquíssimas medicações, praticamente terminou os surtos psicóticos que ele tinha de esquizofrenia, diminuiu muito a depressão dele, ele ainda toma medicação, mas é pouquíssima medicação, só fazendo alteração do todo o ciclo metabólico dele, transtorno metabólico que ele tinha. Então, vocês observam agora, é claro, vai funcionar para todo mundo? Não é que vai funcionar para todo mundo, mas ele mostra que você consegue obter resultados por caminhos diferentes. É multidisciplinar esse processo, como é multidisciplinar o processo de tratamento da psique. Que a gente tenta... Por isso que a gente estuda, vê tantos estudos de caso, né? Tantas situações para poder despertar a gente para isso. Mas é um campo maravilhoso, porque tudo isso vai nos levar à nossa cura, né? À nossa felicidade. Christopher Palmer, o nome dele. Mas se você botar lá Energia Cerebral, vai aparecer. Vale a pena ler. É um livro, assim, um pouquinho difícil, mas ele também não força demais. Mas vai lendo devagarzinho, e... Mas vale a pena, tá? Vale a pena. É muito bom. Acabei de ler tem uns 2 semanas, mais ou menos, que eu acabei de ler esse livro. Eu até vou tentar comprar um outro livro dele, só que não está mais editado. Tem um outro livro dele muito bom. Ele é um psiquiatra, lá de Harvard, esse cara. O cara é fera, tá? Hã? Pode ser que consiga. Eu vou tentar conseguir esse outro livro. Tem outro livro dele, porque a Olímpia me falou do outro livro dele. Eu citei esse livro lá no Joana d'Arc. A Olímpia me falou que já tinha lido um outro livro dele, que não era esse. Eu vou até procurar esse outro livro.
Então, assim, a gente coloca, né? Numa situação em que um espírito cultivando tanto ódio, desejo. Aí você vai falar assim, síndrome metabólica, eu diria assim, ó, gente. O ódio é uma síndrome metabólica, entendeu? A raiva é uma síndrome metabólica, a culpa é uma síndrome. Se eu te falar, vou fazer a comparação com o funcionamento do nosso corpo, funcionamento neurológico, neuroendócrino, funcionamento dos nossos neurotransmissores e as questões intestino, ele fala também disso. O maior produtor de serotonina do nosso corpo é o nosso intestino, por incrível que pareça. Se o nosso intestino não funcionar bem, a gente tem trilhões de bactérias ali que elas precisam estar equilibradas. O nosso funcionamento corpóreo, se ele tiver desequilíbrios, ele vai levar ao desequilíbrio mental, doença mental. Quer dizer, vamos botar assim, transtorno mental, porque transtorno mental, a gente vai desde das alienações mais graves, casos graves de esquizofrenia, né, de dissociações psíquicas, até casos mais simples de ansiedade generalizada, ansiedade clínica. Tudo é transtorno mental, né? Só que com níveis mais ou menos Eu vi uma elevados de. história hoje que o cara ele saiu para acampar com o filho dele de 5 anos. E eles foram por uma trilha e nunca mais foram vistos. Caramba! E aí, 8 anos depois, a Associação de Parque lá hoje, cada parque estavam fazendo esse mapeamento para uma nova trilha e acharam, encontraram ele e o filho. Só que ele Estava vivo? e aí ele tá, só que ele estava fora de si. Da realidade. O filho dele estava com 13 anos, amarrado nas costas dele. E ele falava que os guardas tentando chegar perto dele, não, o mundo acabou. Eu vi o fogo, eu vi as pessoas, eu vi eles mortos. E aí conseguiram lá, juntaram todos, conseguiram pegar Mas o ele. filho ainda estava são ou o filho estava muito O filho comprometido? estava, não, ele estava desnutrido. Mas psiquicamente? Ele tinha momentos de lucidez mais do que o pai. E conforme ele foi para o hospital, ele recobrou. Aí ele fala que o pai dele, no dia seguinte, começou a ficar diferente, né? E aí falou para ele que eles acharam uma caverna e o pai de lá não deixou ele sair mais, dizendo que não, que tinha fogo lá fora e Entrou em que... surto e ficou. Aí falaram que a culpa dele, depois que ficaram, recolheram, fizeram tratamento com ele, disse que a culpa que ele teve foi tão grande de ter ido para o lugar onde ele se perdeu com o filho, né, a desnutrição, que ele entrou em surto e provavelmente não sairia mais. Ele entrou no processo Depois ele conseguiu psicótico. sair do surto? Não. Não, são ele mais. tinha momentos de lucidez. Não, mas depois que ele foi para o hospital? Não. Também Ele não. conhecia o filho. O filho conseguiu. O filho voltou normal, mas ele, de vez em quando, olhava a mulher e reconhecia ela, mas nós falamos, vamos embora, que o fogo está chegando, eles vão me matar, o mundo acabou. O surto ele também é um recurso de fuga também. É. Aliás, eu comentei isso com vocês, né, que é uma teoria esdrúxula minha, da loucura como mecanismo de defesa, né? Aí estava lendo um livro agora, que é uma psicografia da Nise Silveira. Como foi recomendado pelo Olímpia, eles são muito cuidadosos também com isso lá no Joana d'Arc, porque quando tem assim uma médium nova, né, que você não conhece bem e tal, e a Nise Silveira foi uma psiquiatra e psicanalista fantástica da linha junguiana. Fez um trabalho assim, a mulher é uma pioneira, cara, pioneira completa, cara, assim, aqueles espíritos que vêm assim na Terra de vez em quando. E é lógico que ela pisa bem no freio, sabe, assim, no livro, ela não vai fundo, ela coloca de uma maneira bem assim tranquila, mas ela coloca isso, a questão de você desenvolver determinados transtornos como mecanismos de defesa. Eu falei, opa, não estou assim tão errado, não. Ela, para os casos de psicose muito grave, ela usava pintura para... tanto tem um museu do inconsciente, né, que ela fazia aquelas pinturas, que era uma maneira de se comunicar. Nesse caso dele, por exemplo, seria talvez uma situação, tentar pela pintura. O estresse foi tão grande, e junto com o sentimento de culpa, por ele deixar o filho. Naquela situação. E nos momentos de lucidez, o mecanismo dele suportar essa dor. Nos momentos de lucidez, ele pede desculpa ao filho por ter 8 anos perdido. Nossa, né? Que tragédia. Então, assim, o desidério ficando tanto tempo
próximo como a gente coloca aqui no final do 3.2, ficando tanto tempo próximo da Elisa, é uma obsessão, não tem jeito, mesmo que ele goste dela. Porque ele está desequilibrado. O espírito desequilibrado, toda a energética dele é desequilibrada. Próximo a gente vai causar dor, vai causar sofrimento. Só que se eu me acostumo com isso, eu me acostumo com o ambiente. Se você ficar dentro de um local que ele é assim, como é que eu posso dizer? Insalubre. Você entra naquela casa, uma casa insalubre, você se sente mal, você se sente. Cara, se você ficar vivendo ali dentro uma semana, você não vai mais, você vai começar a acostumar com aquilo ali. Então, assim, essa insalubridade do local, lembra um pouco a insalubridade de você viver ao lado de um espírito no qual você não está desejando tanto assim que ele se afaste de você. O mal que ele faz, você meio que se acostuma, mas está te prejudicando de qualquer maneira. Tá? 3 pontos. Gustavo. Carente. Por carência, mas depois ele passa a gostar muito dela também. Ele passa a gostar dela também. 3.3. Com o passar do tempo, a ligação entre obsessor e obsidiado e o compartilhamento de energias viciadas irá quase inevitavelmente desequilibrar o médium e vigilante. Observemos aqui outra situação, que é o fato de que uma pessoa aceita ou se acostuma a certas condições desagradáveis e prejudiciais, se isso lhe permite evitar que enfrentar a realidade, lutar contra os equívocos comportamentais, iluminar sombras, buscar o autoconhecimento. É mais duro, é mais difícil. Quantas mulheres não vivem casamentos opressivos, né, de sofrer abusos, de sofrer violência, e ficam ali. Mas não porque elas estão presas, digamos assim, mas é porque ela tem mais medo de sair dali e do desconhecido, de ter que não ter um apoio financeiro, não ter o apoio emocional, não ter o que for. Mas é errado, porque aquela vida ali está sendo pior para ela, mas ela meio que assim. Isso nós criamos sob em diversas circunstâncias diferentes. Tá? É muito mais complexo do que a gente imagina essa situação. Ora, tudo isso, a empreitada de reajuste necessária, exige um esforço inicial, vencer essa inércia, que é o mais difícil, né? E a manutenção de propósitos retos, que muitas vezes não estamos dispostos a realizar. Para os espíritos, por exemplo, vencer essa inércia significa assim, poxa, eu vou sair daqui do umbral, estou sofrendo aqui, mas o que me espera na minha reencarnação? Diante dos erros que eu cometi. Eu vou ficar aqui quietinho no umbral mesmo. Aí tá ruim, tá, mas lá eu não sei como é que vai ser. Então cara, um monte de espíritos fazem isso. Um monte. Talvez a maioria. Talvez a Nós maioria. fazemos em escala diferente, Mas a mas gente não faz aqui. A gente faz aqui. Quer ir pra lá. Ué. O pior que esteja aqui, a gente quer continuar aqui. Exato. Então, assim, essa inércia, vencer essa inércia inicial é muito difícil para nós. Por isso que a gente fala zona de conforto. A gente usa esse termo. Não, nem o termo muito apropriado, vou ter que botar a palavra para isso. Mas esse termo é o termo que a gente usa, zona de conforto, onde você se sente confortável, mas não necessariamente feliz. Entendeu? Mas é onde você se acostumou a viver. Só que se acostumar a viver num lugar não quer dizer que aquele seja o melhor lugar para você. Né? Por isso, utilizamos, às vezes, o termo zona de conforto como um estado psicológico em que nos acostumamos com um certo grau de sofrimento, maior ou menor. E evitamos o desconhecido, que nos obriga ao enfrentamento. Eu botei desconhecido entre aspas, gente, porque assim, é um desconhecido que não é tão desconhecido assim, mas de acordo com nossos receios, com a nossa... tem até um poema, acho que é aquela Flor Bela Espanca, que ela fala, eu não lembro dele todo, mas fala assim, quem ousou a me descobrir aqui quando eu estava bem morta de medo. Aí ela vai falando várias coisas, né, de coisas ruins, mas que ela estava bem, e a outra pessoa chegou e quis mostrar uma outra realidade para ela. Né? É um poema. Que nos obriga ao enfrentamento, ao desenvolvimento de certas virtudes, de sintonia com a lei divina, que não estamos dispostos a realizar ainda. Isso vale para encarnados e desencarnados. O umbral está cheio de situações assim. Quantos adiam o processo de reajuste, se mantendo em zona umbralina e aceitando o sofrimento por medo de ter que reencarnar e assumir compromissos que exigirão abandonar essa zona de conforto? Então, isso aqui explica muita coisa para a gente. Né? Ajuda a entender muito desses... Poxa, mas a pessoa tem tanta chance de ser feita. Mas nós somos uns bichinhos complicados. Pelo menos nessa fase nossa. Mais à frente a gente não vai ser, não. Porque o nosso destino é um imenso crescimento espiritual. Queiramos ou não.
Essa é um desígnio superior, né? Bom, gente, nós vamos então, semana que vem a gente termina o quarto, talvez já dê para começar o quinto, o 21, eu vou preparar e postar aí até o fim de semana.